Se a gente for definir o diabetes de um jeito bem simples, diabetes é caracterizado por uma hiperglicemia, ou seja, é quando os níveis de açúcar no sangue estão mais altos do que deveria. O que é muito importante a gente destacar, que na maioria dos pacientes, diabetes é uma doença sintomática, ou seja, não se sente nada e essa doença é subdiagnosticada. Aqueles sintomas típicos de polidípsia, ou seja, o paciente sente mais sede, poliúria, o paciente acaba urinando mais, polifagia, de sentir mais fome e emagrecimento, só vem naqueles pacientes com diabetes muito descompensado ou que já tem uma insulinopenia, ou seja, que o corpo já não consegue produzir uma quantidade suficiente de insulina. Existem hoje vários tipos de diabetes, mas os principais continuam sendo o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é principalmente uma doença de crianças e adolescentes caracterizado por uma destruição autoimune das células beta pancreáticas. Essas células são responsáveis por produzir insulina. Como a gente tem uma doença autoimune que atinge essas células, o paciente não consegue mais produzir insulina e, portanto, a gente faz o tratamento com insulina exógena. O diabetes do tipo 2 é mais comum no adulto, principalmente naquele paciente mais obeso, caracterizado pelo quê? Por uma resistência insulínica. Então, o paciente ele não consegue produzir uma quantidade suficiente de insulina que vença essa barreira para manter uma normoglicemia. Na maioria das vezes é uma doença crônica, tá? Tratável e controlável, mas é crônica. É uma doença sintomática. Então, muitas vezes é difícil a gente convencer o paciente de que ele tem que tratar uma doença em que ele não sente nada. Mas é muito importante, porque as complicações a longo prazo são muito graves, né? Então, a gente pode ter amputação de membro inferior, podemos ter cegueira, né? Diabetes é uma das principais causas de cegueira no mundo. Pode levar a doença renal crônica, precisando de diálise, assim como manifestação de doença aterosclerótica, que seria infarto agudo do miocárdio e AVC. O tratamento a gente divide em dois pilares principais. Então, a gente tem o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. O não farmacológico é composto basicamente de modificação do estilo de vida e que muitas vezes é o mais difícil do paciente aderir. Então, a gente orienta ele a perder peso. Muitas vezes a perda de peso leva a um controle muito melhor do diabetes. Cuidar bastante da dieta, né? Então, evitar doces, evitar bebidas açucaradas, como por exemplo refrigerante e, claro, o acompanhamento conjunto com a nutricionista. Cessar tabagismo e etilismo e pelo menos 150 minutos por semana de atividade física é essencial. Por outro lado, temos o tratamento medicamentoso, tanto com comprimidos via oral como por medicamentos subcutâneos. Hoje temos uma vasta gama de medicamentos novos para o diabetes, né? Onde nos medicamentos subcutâneos nós temos a famosa e temida insulina, mas também temos uma nova classe chamados de análogo do GLP-1, em que, além de tratar o diabetes, ele ajuda o paciente a perder peso, melhorando ainda mais o controle desse diabetes. Se cuidem, tá? Para aqueles pacientes que já têm 40, 50 anos, é muito importante fazer um exame de sangue para medir a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, para ver se já tem um pré-diabetes ou mesmo um diabetes e começar esse tratamento o quanto antes. Porque nós não queremos que essas complicações de longo prazo, que acarretam tanta diminuição de qualidade de vida para os pacientes, aconteçam, tá? Então se cuidem e lembrando que é o dia do diabetes justamente para a gente prevenir e tratar o diabetes.